o processo eleitoral. Essa postagem do vídeo foi feita 2 dias após os ataques criminosos aqui em Brasília contra as sedes dos 3 poderes. Em depoimento à Polícia Federal, Bolsonaro alegou que queria enviar a gravação para ele mesmo e que a eleição é página virada. Para debater este assunto, nós vamos receber agora no CNN Dois Lados os deputados federais Tarcísio Mota, do PSOL, e Sóstenes Cavalcante, do PL. Tudo bem com os senhores? Muito bom dia. Bom dia, Basília. Bom dia, Tarcísio. Eu vou começar com Tarcísio, que é estreante no nosso quadro. O senhor ouviu as alegações do ex-presidente Jair Bolsonaro. Está convencido? Bom dia, Basília. Bom dia, Sóstenes. A questão de usar como desculpa a questão da medicação podia ser uma boa desculpa se tivesse sido uma única vez. Mas nós estamos falando de um presidente, ex-presidente recorrente na sua lógica golpista. Ou seja, apresentou ao longo de 4 anos várias dúvidas sobre as urnas eletrônicas, não reconheceu a derrota eleitoral, fugiu do país na hora que o resultado foi para não entregar a faixa ao sucessor, e estimulou a sua base a não reconhecer o resultado das eleições, e com isso essa desculpa de que o problema momentâneo ali do uso da morfina por conta de um problema médico teria confundido ele. Todos nós podemos nos confundir com as redes sociais, mas não se trata, portanto, quando uma desculpa de um fato específico, momentâneo, não é possível usar para quem foi recorrentemente com discursos golpistas ao longo de 4 anos. Por isso, essa explicação não me convence. Ela parece muito mais uma desculpa para fugir das suas responsabilidades. Conforme ele fugiu no resultado depois das eleições, está fugindo agora para não arcar com as responsabilidades daquilo que ele fez ao longo de tanto tempo. O ex-presidente afirmou que se enganou e estava sob efeito de uma medicação. O senhor está convencido, deputado Sóstenes? É natural, e até o colega Tarcísio, que é da oposição, entende que qualquer ser humano que convive com redes sociais pode se equivocar numa postagem, mas nas circunstâncias que é notória e sabida do presidente Bolsonaro, fruto de um atentado que quase ceifou com a sua vida, e depois disso teve várias intervenções cirúrgicas, e no dia 10, inclusive, nesse dia da postagem, ele estava recebendo alta de uma 3ª obstrução intestinal, que é fruto e resultado, consequência deste atentado contra a sua vida. Então, é entendível a postagem, e a postagem, para aqueles que querem vinculá-la com os atos do dia 8, foi 2 dias a posterior. Se o presidente quisesse fazer uma postagem para convocar especificamente para esse tipo de manifestação, ela deveria ter sido feita no dia 7 ou no próprio dia do acontecido. Foi 2 dias depois. E tem mais. É bom a gente ressaltar de que esse discurso de que há uma trajetória contribuída pelo presidente para o dia 8, todas as manifestações que a direita fez, e isso independente do presidente Bolsonaro ir ou não, nós tivemos manifestações com milhões de pessoas nas ruas e nunca houve nenhum quebra-quebra de todas as manifestações que a direita fez. Diferente das manifestações da esquerda, em especial aquelas que os black blocs no seu final quebravam tudo, que era muito pertinente da esquerda esse tipo de comportamento. Aqui é uma manifestação com um grupo reduzido no dia 8, e se houvesse convocatória do presidente ou de nós, da classe política da direita, não seria uma manifestação com 10 mil pessoas, e sim com mais de 200, como nós cansamos de colocar aqui em Brasília, mais de 200 mil. Pensar em Jair Bolsonaro como alguém que vai ser ouvido pela CPMI do 8 de janeiro é algo factível para os senhores? Os senhores defendem que o ex-presidente seja chamado a depor nesta comissão? Não seria uma forma de não virar a página das eleições de 2022? Deputado Tarcísio. Não, claro, Jair Bolsonaro precisa ser ouvido na CPMI. Eu acho curioso como a direita vai apresentando que um ato que tinha foto do Bolsonaro, camisa do Bolsonaro,
estimulado pela direita, que quebrou, né, o Palácio do Planalto sem nenhum respeito, que invadiu o Supremo Tribunal Federal, que foi durante anos estimulado como algo... Né, lembremos de Eduardo Bolsonaro falando sobre um jipe, 2 soldados para fechar o Supremo Tribunal Federal. É um negócio impressionante, né? Ou seja, toda vez que a direita é questionada sobre esses atos da direita, eles miram para falar de outros assuntos. Vão recuperar agora 2013 para não ter que falar do 8 de janeiro. E quem tem que falar do 8 de janeiro é Jair Bolsonaro. Ele estimulou, ele chamou a atenção durante 4 anos. Depois se fingiu, não, é aquele líder que está lá nos Estados Unidos, fugido do resultado das eleições. Acho que deve ter baixado alguma coisa do tipo Jânio Quadros, que tentou renunciar para depois ser aclamado do povo para voltar. Se deu mal, porque perdeu as eleições, fugiu e aí tem que ser responsabilizado. É o capitão do golpe. Ele tem autoria intelectual. E esta postagem, mesmo que agora tenha a desculpa esfarrapada, né, de que foi sobre a história da morfina, ela não é feita isoladamente, não foi a única vez. Lembremos do discurso do 7 de setembro de 2022, né, da forma como ele fala, de todas as vezes que ele disse que não ia aceitar, que só sairia da presidência morto ou preso, e que preso ele não sairia, né, mesmo agora. O deputado Sóstenes estava no Congresso ontem, quando Eduardo Bolsonaro, no plenário da Câmara, levantava mais uma vez suspeitas sobre o processo eleitoral. Não aceitam o resultado da eleição, estimulam sua base a questionar a questão do uso das urnas eletrônicas e depois não querem assumir as responsabilidades. Assumam as responsabilidades. A CPMI servirá para isso. E Jair Bolsonaro terá que vir, sim, se explicar sobre todas as declarações que fez ao longo de 4 anos, onde ocupava a cadeira da presidência da República, o que lhe conferia responsabilidades como presidente. Esta é uma questão da qual ele não pode fugir. Ele tem virado um fujão, mas da CPMI não poderá fugir, assim a gente espera, e estaremos lá para cobrar explicações, se é que elas existem. Porque, na verdade, o que ele pode é promover novas desculpas. Ah, foi a morfina aqui, foi alguma coisa que eu não sabia ali. Ora, assuma as responsabilidades, deputado Sóstenes. A direita tem que assumir a responsabilidade pelo que provocou. Deputado Sóstenes, o ex-presidente tem que ser chamado pela CPMI para depor, até para explicar essa publicação, se ele usou morfina, algum outro medicamento, por que acidentalmente ele acabou colocando este conteúdo contra o resultado das eleições em suas redes sociais. Não é uma forma de reaquecer o debate eleitoral e mostrar que as eleições não são página virada? Eu acho que se a esquerda quer convocá-lo para estar lá, deve convocá-lo, porque quem não deve não teme. Eu tenho convicção que o presidente Bolsonaro vai com muita tranquilidade explicar, porque eu fico observando a narrativa que a esquerda coloca. Ele saiu 2 dias antes do país, o país continuou, deu posse ao presidente eleito. O país continua a sua marcha, o governo até hoje, quase mais de 100 dias, não mostrou ao que veio, um desastre dos 100 primeiros dias do governo, quando se espera que os 100 primeiros dias de qualquer governo seja os 100 dias triunfante, 100 dias de caos, de tristeza e de que até hoje não funcionou nada neste governo, não tem base, um governo que prometeu picanha, até agora a picanha não chegou na mesa dos mais pobres, um governo que enganou e fez estelionato eleitoral e acho que sim, nisso você tem razão, Basília. Trazer o presidente Bolsonaro, eu acho que se querem convocar a esquerda, convoca. Não temos nenhum problema quanto a isso. O debate eleitoral continua e eu tenho convicção de que quem não saiu do palanque da eleição, que ganhou uma eleição com gosto de derrota, foi a esquerda. Porque eles acreditaram nas pesquisas que o presidente iria ganhar com 10 pontos. Foi uma vitória magra. Passou-se a eleição, pensaram que iam banir o nome Bolsonaro, mas a esquerda não consegue. Você pode observar que a cada 10 palavras do Tarcísio, 5 é Bolsonaro. Eu fico assim, achando que a esquerda acaba promovendo bastante a volta da direita, que nós vamos esperar os 4 anos do desgoverno que aí estará e vamos voltar com força máxima para fazer esse país avançar, porque a esquerda não vai conseguir dar conta do recado.
Desde o resultado das eleições, a gente tem ali 30 de outubro, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou mais tempo fora do Brasil, nos Estados Unidos, do que aqui dentro do país, né? A gente está aí terminando abril há pouco, né? Não faz muito tempo que ele voltou para o país depois dessa temporada nos Estados Unidos. Só que Bolsonaro, bolsonaristas, o campo da esquerda, o campo da direita apoiado no nome de Bolsonaro, está sempre nas notícias, está sempre nos discursos políticos. Qual pergunta vocês querem fazer para o ex-presidente se ele realmente for à CPMI do 8 de janeiro, observando esse contexto da estratégia política? Colocar um amigo ou um inimigo ali no fronte da CPI sendo questionado e também, ao mesmo tempo, dando espaço para que ele possa pregar os seus pensamentos e até chamar para si mais apoiadores, né? Não acaba sendo um tiro no pé colocar Bolsonaro como um protagonista desta CPMI do 8 de janeiro? Deputado Tarcísio Mota. Olha, Basília, primeiro eu acho curioso, né, como é que a direita gosta de tentar mudar do assunto. Eu sou chamado para uma entrevista para poder comentar uma declaração desastrosa, uma mentira falcatrua do Bolsonaro, e aí não quer que eu fale a palavra Bolsonaro, acha que isso é um problema. Se o deputado Sóstenes acompanhar o plenário, sabe que todos os meus pronunciamentos, apenas um, eu tratava dessa questão nós estamos aqui, inclusive, para debater o Brasil, e isso é muito importante, foram eles que tanto insistiram com esta CPMI. Eu quero fazer a pergunta ao Jair Bolsonaro sobre todas as suas declarações golpistas ao longo do tempo, até porque não dá para ele se esquivar que estava tomando uma morfina durante 4 anos, né? Estava fazendo uso abusivo de drogas durante 4 anos, né? Isso não dá para essa desculpa colar durante 4 anos. Inclusive, aquela minuta do golpe, encontrada com Anderson Torres, e que há vários depoimentos, inclusive, de que Bolsonaro tinha conhecimento dessa minuta do golpe. Bolsonaro é o capitão do golpe. Por isso, ele precisa estar na CPI. Não é uma questão de dar protagonismo, é dar protagonismo a ele naquilo que ele é. Ele elogiou torturador, tinha saudade da ditadura militar. Sabe, elogiou torturador, Sóstenes. Você que é um homem religioso, sinceramente, sabe, elogiar torturador dizendo que era o torturador, ou seja, ele nem sequer questionava isso. Como é que um homem religioso pode achar que esse é o líder de uma extrema-direita que tem tanto essa questão da religião como um elemento e é absolutamente legítimo? Nós estamos falando de tortura. Bolsonaro elogiou torturador, continua, tentou condecorar. Portanto, uma pessoa com tanta saudade da ditadura, né, é claro que no final seria um golpista. E nós vamos, a pergunta que eu quero fazer é fazer uma lista de todas as declarações que ele fez e dizer se ele continua admitindo, se ele arrepende, se ele pede desculpas. Porque se no final das contas, é isso que prova que a sua base estava mobilizada para não reconhecer o resultado das urnas. Ele não teve a dignidade do cargo de reconhecer a derrota. Sóstenes, você sabe que isso é importante, que um governante, quando perde as eleições, e olha, é a vergonha, né? Ele agora diz, foi quase perto. O primeiro presidente que não foi reeleito, tamanho desastre deste governo, que foi o governo Bolsonaro, é a prova do desastre, tentando impedir os ônibus no Nordeste de chegarem às urnas, agora com informações de que havia lista de que lugares a Polícia Federal devia fazer, usando a Polícia Federal desse jeito. Ainda bem, teve gente da Polícia Federal que não sujeitou a isso. E ainda assim perderam as eleições, ainda assim não reconheceram, ainda assim ele fugiu, ainda assim ele continuou falando do golpe, ainda assim sua família continua levantando suspeitas sobre as eleições. Então eu quero perguntar ao capitão do golpe, com base nas suas próprias declarações, se era tudo mentira, jogo de cena, se ele se arrepende ou se ele confirma. Porque se ele confirmar, ele tem que ser responsabilizado por ter atentado contra a democracia brasileira. Deputado Sóstenes, a ida de Jair Bolsonaro à CPMI do 8 de janeiro será uma peça publicitária para a direita, para os opositores de Lula, um tiro no pé do governo? E qual a pergunta o senhor, eventualmente, se estiver na comissão, vai fazer ao ex-presidente sobre o 8 de janeiro? Tenho convicção plena de que o presidente, estando na comissão, vai dar transcendência política. E quero aqui fazer uma correção, porque eu sou muito correto com os colegas. O Tarcísio é um parlamentar exemplar, nós temos divergência nos campos ideológicos e Tarcísio
você realmente no parlamento exerce com plenitude o seu mandato. Somos de campos opostos ideológicos, mas você tem de mim o meu maior respeito e sincero apreço ao seu trabalho. Quando eu disse de Bolsonaro, é porque eu não tinha observado que realmente fomos chamados para falar dele. Vossa Excelência cumpre o seu papel, faz o seu trabalho. Agora, o problema é que Bolsonaro dá ibope, o Bolsonaro dá like. Falar dele é importante porque o Brasil, mesmo com ele fora do Brasil, fora do país, a Basília falou, esses meses todos, ele mergulhou para deixar que o novo governo assumisse e fizesse o que o governo se propôs. Mesmo assim, nós estamos aqui hoje falando dele. E por que isso? Porque ele é uma liderança política popular, não é perfeito. E nós da direita, Tarcísio, temos uma diferença conceitual que é: quando você critica a fala dele, do torturador, no voto do impeachment, eu discordo. Eu não concordo 100% com tudo de Bolsonaro, não. Agora, a turma da esquerda, mesmo sabendo que Lula foi condenado por corrupção, joga a corrupção, joga os seus maus feitos para debaixo do tapete e transformam seus corruptos em heróis. Todos os presos na Operação Lava Jato, a esquerda idolatra todos eles, a direita não. Nós temos um líder, reconhecemos Bolsonaro como o maior líder da direita brasileira. Ele é uma pessoa, um ser humano que tem virtudes e defeitos. E não é porque eu discordo de 1%, 5% de algum posicionamento, de alguma fala dele, que eu vou descredenciar o todo. Agora, eu também não serei leniente, como muitos da esquerda são, de ficarem cegos, surdos e mudos para o óbvio, para ver que há corrupção, que houve desmandos nos desgovernos e que estamos com um presidente que foi condenado em todas as instâncias, não é só por Sérgio Moro, como a esquerda gosta de dizer, foi por Sérgio Moro, foi pelo colegiado dos embargadores do TRF2, foi referendado pelo STF e depois descondenado para disputar uma eleição, ganhou a eleição na urna e aí está governando. Mas jamais vi da esquerda condenação aos atos de corrupção do governo que a esquerda administrou o país. Vou dar 10 segundos para os senhores fazerem as considerações finais. Eu agradeço a participação de vocês aqui no Dois Lados, começando pelo Tarcísio Mota. Eu gostaria de agradecer a Basília, à CNN por essa possibilidade. Quero aqui reconhecer de público que o mandato do deputado Sóstenes também é um mandato digno, ele está sempre com respeitosamente, a gente convive no plenário. Muito obrigado, inclusive, por suas palavras, deputado Sóstenes. Olha, nós seguiremos preocupados com as questões importantes para o Brasil. Queremos resolver educação, queremos resolver saúde, queremos enfrentar o problema da violência contra as escolas, queremos discutir a reforma tributária, queremos discutir o arcabouço fiscal. A CPMI, por nós, nem precisava ter acontecido, que há investigações. Mas já que ela aconteceu, nós vamos apurar, porque nós seguiremos defendendo a democracia em todos os momentos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Deputado Sóstenes. Obrigado, Basília, obrigado, Tarcísio, obrigado a cada telespectador da CNN, a todo esse time importante de jornalismo no Brasil. Agradecer a todos vocês e dizer que Bolsonaro continuará sendo o nosso líder e continuará prestando seus serviços ao nosso partido e, quem sabe, daqui a 4 anos ao Brasil. Obrigada pelo tratamento educado, respeitoso que vocês tiveram ao longo do nosso debate. Conversamos com os deputados federais Tarcísio Mota, do PSOL, e Sóstenes Cavalcante, do PL. E, claro, o comportamento de vocês agrada especialmente quem votou em vocês. Até mais.